construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, que paz, esperança e amor esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor esteja aonde estiver. Fui seguindo pela estrada, vamos entrar na floresta, fazer uma festa regada de luz. Vamos plantar as sementes, beber nas nascentes do Mestre Jesus. Vamos falar de amor, acalmar a dor dos irmãos sofridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos entrar na floresta, fazer uma festa regada de luz. Vamos plantar as sementes, beber nas nascentes do Mestre Jesus. Vamos falar de amor, acalmar a dor dos irmãos sofridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos. Banhar nas águas da fonte que Deus enviou aos seus filhos queridos.
Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. Vamos construir a paz, destruir a guerra, semear o bem. Vamos falar de amor, acalmar a dor, sem olhar a quem. A terra toda se estremece aos olhos de Deus. A natureza triste chora a sua destruição. O homem finge não saber todo o mal que ele causou, destruindo aqui na terra o que ele não plantou. Quando falta à sua mesa o pão de cada dia, ele culpa a natureza e diz que não sabia. O céu que a todos oferecem a luz do sol para se aquecer. Deus, bondade infinita, é quem nos faz viver. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso, quero aprender a perdoar, sentir a força do bem, voar nas asas leves do amor, do amor. Por tudo isso, mergulhar no céu infinito, saciar a minha sede de paz. Por tudo isso, Deus, eu grito. Por tudo isso. Seguindo seu caminho, encontrei um pobre homem, sozinho, abandonado, jogado pelo chão. Desceu do seu cavalo, dele se aproximou, olhando nos seus olhos, sorrindo lhe abraçou. Tão triste ele chorava, sem água, teto e pão, o homem lhe abraçava e tocava o coração. Ninguém lhe socorria, por pouco não morreu o bom samaritano.
de pronto socorreu. Enquanto lhe abraçava, tocava suas feridas, salvou aquele homem e seguiu a sua vida. Tão triste ele chorava, sem água até pão, o homem lhe abraçava e tocava o coração. Ninguém lhe socorria, por pouco não morreu, o bom samaritano de pronto socorreu. Enquanto lhe abraçava, tocava suas feridas, salvou aquele homem e seguiu a sua vida. Tá sem áudio? Tá fechado o áudio? O Evangelho de Jesus é a nossa salvação. Seus ensinamentos nos conduz e nos leva em direção à luz. O exemplo que ele nos deixou devemos seguir. É o caminho, a verdade, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração o exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz e o mundo viu brilhar a sua luz. E ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Deixou em cada coração o exemplo de humildade. Ele foi pregado em uma cruz, o mundo viu brilhar a sua luz. E ensinou que devemos amar como ele nos amou. Só Jesus é o caminho, a luz. É o caminho, a verdade, a vida. Nossa gratidão, Toninho. Aquele abraço, gratidão a todos. Deus abençoe. Assim seja. Sejamos todos bem-vindos. Selma, seja bem-vinda. Que a espiritualidade amiga possa estar do seu lado aí, te intuindo para você trazer bastante esclarecimento para nós. Estava empolgado para estar te ouvindo, para falar sobre Ana. Nós é que agradecemos. Bacana demais. Para mim é sempre um prazer, tá? Então, assim, tá aqui aos domingos com vocês, as pessoas sempre me acompanhando, para mim é motivo de felicidade imensa. Só agradecer. Então, gente, boa noite a todos, né? Só um minutinho. Tá. Nós vamos fazer aqui uma leitura do
Pronto socorro, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, mensagens. Traços da realidade. Não alegues inquietações e deficiências para deixar de servir. Estivéssemos nós quitados com as leis que nos regem a vida, estaríamos usufruindo créditos mais amplos se fôssemos espíritos elevados. Residiríamos desde já em plano superior. Imperioso aceitarmos as imperfeições que ainda nos caracterizam, esforçando-nos por melhorar, tanto quanto possível, no espaço e no tempo. Traços da realidade. A nossa gratidão a Deus, que é o nosso papai, que nos deu o dom da vida, a oportunidade da encarnação, esses amigos de jornada, de caminhada, que estão conosco sempre e sempre. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus, o amor de nossas vidas, que veio até a Terra, deixou o seu evangelho, o seu exemplo. Não só deixou o evangelho, mas ele exemplificou o seu evangelho, para que nós possamos verdadeiramente seguir, praticar. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele é o nosso modelo, o nosso guia. Então, que não venhamos a nos enganar em seguir modelos diferentes, mas que sigamos o modelo certo, que é Jesus. Então, a nossa gratidão a Jesus. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. E a nossa gratidão a todos os nossos irmãos, né, que estão aqui, companheiros de jornada, do nosso lado sempre. Senhor, que essas nossas vibrações, essas nossas energias possam estar se unindo com as vibrações dos espíritos superiores, e estar indo de encontro aos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos asilos, nos hospitais, nas creches, nos orfanatos, muitas vezes em leito de dor. Então, que esse amor de Jesus possa estar indo de encontro a cada um desses corações, e cada um se sinta confortado, reconfortado, sabendo que Deus está no controle de tudo, e que já deu tudo certo. E que bom que estamos aqui. Senhor, nós te pedimos também que possa estar intuindo a nossa irmã Selma, que a espiritualidade amiga possa estar do lado dela, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento, para que não seja uma mensagem que a gente vá deixar ela como vazia, mas que seja algo que venha nos nutrir, nos preencher, nos colocarmos fortificados. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Selma, nossa gratidão, Deus abençoa. Bacana demais te receber. Você tem uma hora para estar conversando conosco. Seja bem-vindo. Obrigada de novo, né? Linda oração, Ademir. Então, a oração é o que nós vamos falar sobre hoje, né? E eu sei que, às vezes, muita gente nunca ouviu a história de Ana, que é uma história do Antigo Testamento, e ela é contada no livro de Samuel. É uma história muito bonita, é uma história de fé, de propósito, de confiança em Deus. Então, só antes de começar a fazer a leitura desse capítulo, eu quero fazer, primeiramente, né, uma alusão aqui, o imensurável poder da oração. Que a oração, a prece, tem o poder que não é passível de medição, por isso ela é imensurável. Uma vez que ela é a chave que abre as portas do infinito. Olha que poder que nós temos e que às vezes a gente não sabe usar. Né? Então, muita gente que fica, como orar? A forma nada vale, o pensamento é tudo. Ora, pois, cada um segundo as tuas convicções, e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada se tenha no coração. Então, eu acho que isso já resume completamente de onde que deve se partir uma oração, de onde
como a gente deve fazer para chegar ao Pai, né? Então, Ana, quem é Ana? A Ana, no tempo dela, era uma bela mulher, uma mulher, né, segundo a Bíblia, uma mulher virtuosa, uma mulher bonita, uma mulher com todas as qualidades para ser uma pessoa extremamente feliz. E foi escolhida por Eucana para casar. Esse homem escolheu Ana para casar, ou seja, ela foi a eleita dele, né? Mas nisso tudo aí, Deus tinha um propósito, né? Quando tudo parecia muito perfeito para Ana. Odemir, tá me ouvindo bem? Beleza. Então, quando tudo estava parecendo tudo muito perfeito para ela, eis que ela foi tirada do comodismo, porque Deus tinha algo preparado para ela e ela não imaginava o que seria, né? Então, vamos lá. Primeiro Samuel, livro de Samuel, né? Capítulo 1. Eucana e suas mulheres. Aí começa, suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os filhos de Eli, Rofim e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções. Essas porções não são exemplificadas aqui, tá, gente? Dava a eles porções desse seu sacrifício, a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar. Portanto, o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não come? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após essa é a primeira parte desse capítulo, tá, gente? Então, nesse mesmo processo em que ele foi, né, ele subiu ao monte para adorar, ele teve essa conversa com Ana. E após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli a teve como embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Belial, na época, era considerado um demônio do mal, tá? Não tenhas tua filha como... Não me tenhas como uma serva, filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes.
E disse ela: ache a tua serva à mercê de ti. Assim, a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantou-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, que o chamou Samuel, porque esse nome dizia: do Senhor o pedi. Então, a Bíblia fala ali claramente, né, que Ana era uma mulher estéril. O Senhor, ela não nasceu estéril, né, até assim a gente poder pensar. Deus a tornou estéril, porque quando ela quebrantou o coração, quando ela sentiu que ela tinha que se entregar mais ao Senhor, Deus concedeu a ela o desejo do coração, que era um filho. Mas o que tinha Ana no coração, que não deixava, todos esses anos em que ela viveu casada, todos esses anos em que ela estava com Eucana, que ela não conseguia gerar um filho, se no final ela conseguiu ter Samuel. Penina, a segunda mulher de Eucana. Penina era a mulher que a segunda mulher de Eucana, é aquela que tinha os filhos, mas não tinha o amor. Então, o que ela fazia? Ela sacrificava a Ana, ela espezinhava a Ana, ela mexia na ferida mais profunda de Ana, fazendo com que Ana se dispersasse daquele propósito que ela tinha, que era de ter um filho, de pedir ao Senhor esse filho. Então, por mais que Ana orasse, ela não conseguia se encontrar, ela não conseguia chegar a Deus, porque ela tinha essa amargura na alma. Ela mesmo fala que ela é uma mulher atribulada de espírito. Então, essa atribulação não permitia que ela visse, né, que ela sentisse o poder que ela tinha em orar. Ela não conseguia perceber o que Deus tinha preparado para ela. Por quê? Porque no meio do caminho dela, ela encontrou Penina. Penina era aquela distração que ela tinha. Penina era aquela pessoa que colocava ela para baixo, que a fazia chorar, que a tirava o apetite, que queria vê-la doente. A única coisa que Penina, ao invés de se condoer com o problema de Ana, né, e juntar ali as suas dores, não, ela tinha o prazer em ter filho, um atrás do outro, né, como se diz, e todo ano subir ela com o filho. Ela teve vários filhos, segundo a Bíblia. Mas ela não tinha pena de Ana, muito pelo contrário. Penina tinha inveja de Ana, por quê? Ela tinha os filhos de Eucana, ela não tinha o amor de Eucana. Então, ela prejudicando Ana, ela deixando Ana perturbada emocionalmente, era a forma que ela tinha de fazer com que ela se tornasse uma mulher, assim, chata, digamos, né? Uma mulher chata para Eucana, uma mulher que não era boa de toda hora você estar perto, você entendeu? Então, assim, eu entendo, né, que essa amargura que Ana tinha na alma fazia com que ela se tornasse deprimida, com que ela se tornasse chorosa, se tornasse uma mulher triste, não descrente de tudo aquilo que Deus tinha propósito para ela. Então, isso que Penina fazia só agravava cada vez mais esse processo de Ana. Então, até que um belo dia, eu acho que, né, o dia escolhido mesmo para Deus, essa última vez em que elas foram aqui para Siló, né, para essa, como eu vou falar, essa festa, né, onde todo ano acontecia, ela percebeu que estava nela o poder de ser mal, ser ruim, ser bom, tirar, colocar, tudo aquilo que ela quisesse. Então, ela mudou o pensamento, ela inverteu a chave. Ela falou, não, eu tenho que parar com isso. Eu tenho um homem que me ama, eu tenho uma filha, eu tenho uma casa, eu tenho a adoração, eu tenho fé, eu tenho amor. O que me falta é um filho. Então, eu vou conversar com Deus e vou ver o que ele tem a me dizer.
e ela subiu. E nessa oração, ela se derramou perante a Deus, ela se derramou, ela mostrou todo o sentimento dela, ela mostrou, ela subiu com aquela, como se diz, né? Ela virou a chave, ela agiu, ela não estava tendo essa ação. Ela passou a orar com ação. Então, ela fez essa oração, ela agiu limpando a sua alma, contando ao Senhor tudo aquilo que espezinhava, tudo aquilo que estava dentro dela, que não deixava com que as bênçãos chegassem a ela. E quando ela terminou tanto, que ela orou tanto, sabe-se lá quanto tempo ela ficou ali, que ele, né, o sacerdote lá, achou que ela estava embriagada e pediu que apartasse dela o vinho. Ela falou, não sou embriagada, eu estou apenas atribulada de espírito, sou uma mulher, isso é decorrente da minha ansiedade, da minha tristeza. Então, Eli, ali naquele momento, percebeu, talvez pelo semblante dela, uma mudança que tinha acontecido e falou para ela naquele momento, no espírito, né, pode ter chegado ali naquele momento e falar, então vá, o Senhor concedeu o desejo do seu coração. A partir daquele momento, Ana se tornou uma nova pessoa, o semblante era diferente, ela passou a comer, ela passou a ser feliz, ou seja, ela deu a abertura para aquilo que ela entendeu o propósito que tinha Deus para ela. Ele não quer nada com quem está. Jesus ainda não quer, Deus quer a cura de cada um, ele não quer você capenga, né? Não quer ninguém capengando, ele quer a pessoa por inteiro. Então, por inteiro é só quando a gente consegue tirar as peninas que existem no nosso caminho. A penina aqui em Ana era uma mulher. O que é uma penina em minha vida? É uma dívida. O que é uma penina em minha dívida? É uma ingratidão. O que pode ser uma penina na vida de cada um de nós? Um emprego que não vem, um chefe que maltrata. Então, se Ana, que tinha dentro da casa dela um infortúnio desse todos os dias, que era penina, e ainda assim ela conseguiu passar por cima de tudo, curar-se, e a partir daí fazer uma oração, nós temos que enxergar em nós aonde está cada penina que nos tira do propósito. Porque vamos nomear penina as pedras que a gente encontra, como eu falo, as más línguas, né? As infidelidades, as tristezas causadas pelos filhos, né? O desprezo, a frieza, né? O desamparo no lar. Então, tudo isso é uma penina que faz com que a gente não consiga enxergar aquilo que Deus tem para nós. Então, a oração, ela além de ação, ela tem que partir de uma ação que a gente tem que tomar do fundo de nossa alma. Então, o que eu fiz algumas anotações, e nessas anotações eu vou tentar passar da melhor forma possível, tá, gente? Assim, eu estou trazendo dentro do aspecto bíblico essa questão, mas aqui nós temos dentro do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, né, que é pedis e obtereis, as qualidades da prece, fala tudo, tem todos os aspectos da prece aqui, e tem passagens que são maravilhosas ao nosso coração. Então, qualidade da prece, e tem um aqui, quando orardes, não assemelhes aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberão sua recompensa. Mas quando quiserdes orares, entrai em vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E o vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos recompensará. O quarto, né? Vamos entender aqui que o quarto não é o quarto da minha casa, né? O quarto é a minha mente. O quarto, eu vou entrar ali, eu vou fechar-me ali com Deus e vou abrir o meu coração. Porque ali em secreto eu posso contar a Deus tudo aquilo que me dói, tudo aquilo que me massacra, tudo aquilo que me causa humilhação, me causa tristeza, né? Em qualquer âmbito da vida. E as qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente, não afeteis o de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade.
antes de orar. Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, a gente, às vezes, fica naquele mecanismo, né, de entrar, fazer aquela oração, né, meu Deus, me ajuda, meu Deus, liberta meu pai, meu Deus, ajuda minha mãe, meu Deus, ajuda meu irmão. Mas nós sabemos que a necessidade de cada um, às vezes, é um processo. Então, nós não podemos pedir, oh, meu Deus, tira essa doença, oh, meu Deus, tira essa dor. A gente tem que orar, sim, pedindo a Deus que dê entendimento para que essa pessoa aprenda, para que essa pessoa entenda, para que ela aceite o processo e consiga passar por ele. Porque aquele é um processo. A gente não pode simplesmente ficar pedindo que afaste, né? Afaste de mim esse cálice. Não, às vezes é necessário que bebamos desse cálice. Por que é necessário que bebamos desse cálice? Às vezes, daquele sofrimento, há um ensinamento. Por que eu estou estacionada? Por que eu não tenho uma ação? Né? Por que eu oro e continuo no mesmo lugar? Nós ainda não percebemos. Nós ainda não percebemos o que Deus tem para nós. Então, a forma que, às vezes, ele acha, né, que até então eu entendo, de nos chamar para ele, é colocando peninas no nosso caminho. Infelizmente, é penina que vai nos levar de encontro a Deus. É penina que vai fazer com que a gente se derrame, chore, ajoelhe, né, implore para que Deus tenha misericórdia. Mas a forma que nós pedimos a misericórdia, ele me livra disso. Ao invés de falar, Senhor, me ajude a aceitar isso. Me ajude a passar por isso com decência, né, com humildade, com resignação. E mais abaixo teremos, seria ilógico concluir dessa máxima, o que quer que seja que perdides pela prece, vos será concedido. Que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência, porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor que nós, que é para o nosso bem. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer numa operação que deve conduzi-lo à cura. O que Deus considerar, se dirige a ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que considerar ainda são os meios para sair por si mesmo dessa dificuldade, com a ajuda de ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste aqueles que ajudam a si mesmos, segundo essa máxima. Ajuda-te, que o céu te ajudará. E não aqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada fazer. Então, assim, mais uma vez, é essa parte em que voltamos lá em Ana, né? Ela queria um filho, ela só queria um filho, mas por que ela queria um filho? Era para disputa, ela não queria um filho para poder enaltecer, ela queria o milagre que ela queria, era simplesmente, naquele momento, era para disputar com Penina, né? Então, o coração dela estava ainda movido à disputa, não estava movido em amor. Eu quero também, se ela pode ter, eu tenho. O que é isso, Senhor? Tá doido? Por que ela pode ou não? Né? Então, assim, a gente tem essas prerrogativas, assim, de achar que tem que ter o que o outro está tendo, sem olhar aquilo que já nos é concedido. É a chamada ingratidão. Então, as orações que nós vemos fazendo, elas vêm regidas com ingratidão, né? Então, o que Jesus propõe neste momento é que façamos essa limpeza da alma, façamos essa limpeza do espírito. É aquele processo, como se diz, é um processo de decantação, né? A gente está ali, um copo com água, você bota ali dentro vários componentes químicos, balança, vira aquela mistura toda, aquela cor toda estranha, e você quer ver o efeito final dele, você deixa ele ali, ó, quietinho no canto. Aquilo que for mais denso vai descendo, o que for menos denso vai, até ficar a camada menos densa daquele copo, e a gente consegue perceber
as fases de cada um, né? O processo de cada um, ali naquela decantação. Então, isso é a mesma coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai orar. Vamos fazer um processo de decantação com a nossa alma, com o nosso sentimento, com a nossa mente, com o nosso pensar, né? Vamos limpar, primeiramente, né, aquilo que não nos deixa trilhar o caminho correto, né? Vamos tirar o rancor, vamos tirar a mágoa, a raiva, o ódio, a angústia, o sentimento de vingança. Vamos tirar isso, né? Vamos tirar a inveja, o ciúme, que seja do nosso coração, e vamos sim. Aí sim, nós vamos para o nosso quarto orar. O quarto da nossa mente, nós vamos orar, falar com Deus. Aí sim, é o processo da cura através da oração. A oração que curou Ana da esterilidade. Ana não era estéril. Deus fechou a sua madre. Fechou a madre porque ela não estava ainda disponível para a bênção que ela teria, que é a bênção de ter o filho. E que filho que ela teve? Foi só um filho, assim? Né? Um filho bonito, que sabia tudo da escola, tirava as melhores notas? Não. Deus concedeu a ela o filho Samuel. Samuel, um profeta, um dos profetas mais, depois de Moisés, na Bíblia, ele é referenciado como um líder, né? Ele tirou todo o povo de Israel daquela cobardia que eles viviam naquele momento, né? E ele deu ainda esse momento, e Samuel, esse filho de Ana, e Deus chamou várias vezes. Olha que perfeição. Ana não sabia que Deus tinha isso para ela. Ela só queria um filho, mas ela não estava preparada para receber isso. Não, ele foi um dos maiores líderes do povo de Israel, conduzido sob a cobertura divina. Ele levou o povo à vitória de Israel, né? E nesse dia, ele foi chamou de Ebenezer, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, esse propósito que ela tinha no coração, esse propósito que ela colocou diante de Deus, esse propósito que ela queria, um filho, varão, é isso que ela queria. Ela não queria nada além disso, mas ela não estava sabendo pedir. Ela estava com aquele sentimento de que se eu tiver um filho amanhã, a Penina vai ver comigo. Né? Ah, se Deus me der 2 filhos, quero ver a cara de Penina. É assim que a gente trabalha, é assim que a nossa mente funciona. E ainda seguindo nos livros dos Espíritos, no mesmo capítulo, né? Ainda nós temos. Mas dir-se-á, porque o Espírito não lhes diz claramente, siga essa vereda e ao fim dela encontrará o que necessitas. Se necessitas, esse é um exemplo de um homem que é uma história contada aqui no livro, de um homem que estava no deserto e com uma sede terrível e que parecia desfalecer, estava lá, caído pelo chão. E rogava a Deus para assistir ali, que esperasse, que acontecesse um milagre, e caísse um copo de água ali para ele, de algum lugar, tal, assim. Aí até que Deus não fez isso por ele, né? Então aqui conta essa história, vou contar ela rapidinho. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido no deserto e só seja horrível. Sente-se desfalecer e se deixar cair ao chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe surge o pensamento de se levantar. Um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, reúne suas forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre que ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se. Se tem fé, exclamará. Obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, dirá, que pensamento bom eu tive, que chance eu tive tendo a vereda da direita ao invés da esquerda. Ao acaso, algumas vezes nos serve verdadeiramente bem? Quando lhe felicito pela minha coragem e não por ter me deixado abater. Então, assim, esse homem foi tomado de que a intuição foi dele, eu, né, digamos assim. Ou então ele poderia pensar, que bom que esse bom espírito me intuiu a tomar este caminho.
A gente não consegue observar isso. Então, é preciso ajudar a si mesmo e fazer uso das suas próprias forças. Além disso, pela incerteza, Deus coloca à prova a sua confiança e submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de uma criança que cai e que, percebendo alguém, grita e espera que venha levantar. Se não vê ninguém, esforça-se e levanta por si mesmo. Então, assim, em todos os momentos, né, que a gente passa pelas lições da Bíblia, a gente tira excelentes, um conteúdo maravilhoso para a vida da gente. Então, um momento de pensar também. E Penina? Será que nós estamos sendo Penina na vida de alguém? Será que nós estamos causando um desconforto muito grande na vida de alguém? E está impedindo essa pessoa, às vezes, de conseguir chegar a Deus também? Né? Porque não é só esse quadrinho que está aqui bonitinho, com uns 18, sei quantas pessoas, que estamos aqui, que somos todos Ana. Não, muito pelo contrário, né? Cheio de penina. Que não seja penina fisicamente, mas mentalmente, maquinando alguma coisa contra alguém, desejando alguma coisa contra alguém. Aí depois nós vamos simplesmente nos sair assim, descendo um pouquinho e ali orar a Deus. Uai, tá errado o negócio aí, tá? Não. Então, a gente tem que pensar por esse lado também, né? Esse lado em que, às vezes, nos chegam as peninas da vida, mas às vezes nós somos as peninas também, no caminho de alguém. Às vezes a gente profere uma palavra, né, para a pessoa ali naquele momento, a pessoa não está num dia bom, e ao invés de... E a gente até percebe, mas para espizinhar, você quer falar com aquela pessoa alguma coisa que ela não quer ouvir. Ou seja, não é nem quer, não está preparada para ouvir naquele momento, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento também. As peninas, elas estão em todos os nossos caminhos, né? Então, eu tenho uma dívida muito grande, eu não consigo me concentrar em nada. Você procurou essa penina, se você não fez as suas contas direito para saber se você tem condições de pagar a dívida, você caminhou até penina. Ela não foi até você. Então, a gente tem que entender também, então, por que que a gente, várias vezes, a gente consegue desviar de penina, mas acaba encontrando ela na próxima encruzilhada. A gente gosta, né? Digamos assim, a gente gosta de sofrer, a gente gosta de contar para os outros que a gente está sofrendo. Ora para mim, porque eu não estou aguentando. Né? É fácil orar. Né? Não estou aguentando orar, hoje não consegui orar, não. Ora para mim aí. Beleza, vou orar para você sim. Mas o que a gente tem que fazer é o seguinte: eu vou orar aqui, estou olhando para a cara do Ademir. Vou orar para o Ademir. Deus, tira o Ademir dessa vida. Ajuda ele. Senhor, permita com que dê tudo certo na vida dele. O que Deus tem para o Ademir? Olha que oração errada eu estou fazendo por ele. A oração que eu deveria fazer: Senhor, coloque no coração, na mente dele, entendimento para esse processo que ele está passando. Coloque a aceitação para o momento. Dê a ele uma luz no fim do túnel para que esse momento possa, né, clarear na vida dele. Mas eu estou fazendo essa oração pelo Ademir, eles têm que estar receptivos àquilo que Deus está propondo para ele. Porque nós queremos a oração do nosso jeito, nós estamos impondo a nossa oração. A gente não está conseguindo ouvir o que Deus tem para falar para a gente. E aí? A oração parte daqui para lá e a resposta é de lá para cá. Por que que a gente não conecta? Por que que a gente não tem essa conexão? Né? Por que que a gente não está conseguindo ter essa conexão? Porque eu quero milagre, eu quero urgência, eu quero agora, né? Eu não consigo esperar. É aquele negócio, né? Nós, mulheres aqui, a gente sabe, eu quero um batom, pronto, acabou. Não vou esperar até amanhã, não, eu quero agora. Liga até para a entrega rápida lá, porque quer. Eu, pelo menos, sou assim, quero e pronto, acabou. Então, a gente tem que aprender a se resguardar desse lado. É no tempo de Deus. A oração, ela é movida por nossa ação. Então, se nós não estamos agindo, não precisamos esperar esse tempo não nos chegará. Enquanto isso, a gente vai perdendo, às vezes, até alguns talentos que a gente tem, né, a ser revelados. Por quê? Porque eu quero tanto uma coisa que não é para mim, que Deus já está com outra preparada ali.
esperando que eu desperte para aquilo, mas a minha oração é focada naquilo ali. Então, quando a gente parte, né, do pressuposto que uma oração é a minha conversa com Deus, para entender o que Ele tem para mim, aí a coisa já começa a fluir melhor. Kardec fala também aqui nos livros dos Espíritos, tem um papel aqui na minha frente, deixa eu achar aqui. Né, nas leis morais, onde fala a parte da prece, né? A gente faz prece, acha que está agradando a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, ou então que Jesus nos abençoe, assim seja, amém. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível, vou começar de novo, que eu me perdi aqui. A prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus, quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. E a prece do coração é preferível a que se pode ler. Por bela que seja, se lês mais com os lábios, com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, é tudo isso que a gente está falando aqui, né? Que a gente quer que Deus conceda os desejos do nosso coração, um coração cheio de impurezas, um coração que não tem um propósito verdadeiro, um coração que não tem um quebrantamento para aquilo que Deus está falando para a gente. Então, não adianta. É aquela questão, eu quero levar vocês para o caminho reto, mas a gente sempre prefere dar uma quebradinha de asa para chegar mais rápido. E ainda assim fala que está orando, estou todo dia na oração, oro todos os dias. Você fala todos os dias, né? Nós falamos todos os dias com Deus, porque Ele ouve, sim, que nós falamos com Ele. Mas orar mesmo, que é tirar aquilo de dentro, que é aquele processo da gente se entregar plenamente a Deus e estar receptivo àquilo que Ele tem que nos dizer, é diferente. Por quê? Porque às vezes eu não quero. Às vezes o que Deus quer para mim é o que eu não quero. Entende? Às vezes, vamos dar um exemplo assim, meio que chulo, né? Eu quero um sapato de salto alto porque eu vou ficar bonita nele. Eu quero, né? Mas na loja o vendedor fala, você não vai conseguir andar, você vai andar com uma rasteirinha porque é melhor para você. Mas eu quero, eu insisto, vou em outra loja, vou até que alguém me convença que aquele sapato fica bem em mim e eu saia por aí, caminhando e caio, quebra a perna no primeiro caminho, né? Ao passo que se eu tivesse seguido ao primeiro, isso não combina com você, isso não é para você, eu estava no caminho certo. Então, assim a gente é com Deus. Eu quero Deus na minha vida, eu quero muito esse milagre, eu quero melhorar. Mas para isso, você tem que tirar isso da minha vida. Mas como que eu vou viver sem isso? Como que eu vou ficar sem aquilo? Não, ai meu Deus, não, peraí, só mais um pouquinho. Não tira agora não, ai meu Deus, só mais um pouquinho. Então, a gente vai retendo aquilo que nos consome internamente, ao invés de expandir o horizonte, deixar Deus tomar conta, deixar que Deus age, porque acho que, assim, por todo o entendimento da prece, da oração, é aquilo que a gente já caminhou. Às vezes, Deus fala assim, ela ainda não entendeu o processo dela. Então, eu vou ter que parar aqui para essa pessoa refazer a rota, né? Vamos mudar o GPS, vamos recalcular isso aí, porque às vezes você tem que voltar lá de onde você começou. Então, às vezes, a gente está achando que a gente está muito longe, muito avançado, espiritualmente falando, né? Eu sei tudo, eu sei muito, eu ministro isso para alguém, eu falo isso para algumas pessoas, mas, na verdade, eu estou no meio do caminho, ali, andando em círculo, não sei para onde que eu vou, se é para lá, se é para cá. Por quê? Porque eu me envaideci. A vaidade não deixa a minha prece chegar até Deus. A minha vaidade acha que eu posso, eu fiz, eu faço, sou eu. Mas não somos nós. Então, Deus te concede penina para que você faça assim, peraí, tem um trem errado aqui.
Não quero ficar nesse negócio, não. Então, vamos voltar de novo. Aí, você começa a ficar enlouquecida, né? Ficar triste, tudo é errado, e não é isso que eu queria, eu não mereço isso, não é isso para minha vida. Mas esse processo Deus está nos dando para que a gente possa se voltar a Ele, voltar para o primeiro amor que é Ele, né? Então, e falar com Ele, eu aceito, eu vou passar por esse processo com dignidade, vou passar por esse processo honrando o meu coração, honrando o que o Senhor tem para mim, porque tudo é com o consentimento de Deus. Então, como a gente não pode, a oração, se Deus está em todos os lugares, nas mínimas partículas do universo, Deus está com a gente o tempo inteiro. Então, nós temos que perceber, é o momento de passar por tristeza, é o momento de passar por tristeza, é o momento de estar muito alegre, é o momento de estar muito alegre, é o momento de chorar, vamos chorar. Mas vamos caminhar para a oração que vai nos colocar em ação, né? Eu não quero ficar chorando no meio do caminho, eu vou agir, e eu quero agir como? Nos trabalhos. Jesus, ele concede com que ele nos ampara de uma forma que não nos deixa esmorecer. Então, vamos trabalhar em prol dele. Aquilo ali vai fazer com que a nossa rota seja reprogramada assim. E quando você pensa que você está chegando no fim, você voltou lá no começo, está fazendo tudo lindo, está começando tudo de novo, e as coisas estão dando certo. E as coisas vão dar certo. Então, a gente já começa um processo doloroso, já prevendo um fim mais doloroso ainda. Quando, na verdade, Deus quer que você pare ali. Essa peninha é para você parar. Parou? Então, agora reprograme a rota. Reprograme a rota e observe o caminho. Observe aquilo que está em volta, assim, que você deixou passar despercebido. Observe cada momento, cada palavra. Então, esse é o momento em que a gente, sim, quando você para, você faz essa análise, aí você, sim, você está em comunhão com Deus, né? Uma vez eu li, não sei onde, que um repórter perguntou para a Madre Teresa de Calcutá se ela falava com Deus. Ela fala, sim, todos os dias, toda hora eu falo com Deus. E ele perguntou para ela, o que você fala com Deus? Ela, nada. E ele responde todas as minhas petições, todas as minhas orações. E o que ele fala com você? Nada. O repórter ficou assim, né? Ela pegou e falou assim, Deus é sintonia, não é palavra. Deus é a junção é uma junção nossa com ele. Deus está em nós, no nosso corpo inteiro, né? Mas a gente não consegue perceber, a gente está tão tribulado, está tão louco, está tão doido para fazer tanta coisa que não consegue parar para poder pensar, né? Às vezes você está assim, sossegada, ao invés de você falar, nossa, eu vou fazer uma oração, não, vou ligar o rádio, não, vou escovar cabelo, vou arrumar casa. Não sossega, porque se você sossegar, você vai ver tudo aquilo que te maltrata. Você vai ficar cara a cara com você mesmo, né? Então, isso causa na gente um mal-estar muito grande. E aí a gente parte para a oração, aquela oração mal feita, né? Aquela oração que a gente fala que não está dando certo. Está dando certo, sim. A gente que não quer aprender, a gente que não quer caminhar por esse lado, né? E na questão, essa questão que eu li foi a 658. Aí nós temos a 660, que é muito interessante, que fala, a prece torna o homem melhor? Sim, isso responde os espíritos, né? Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus bem envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Ou seja, quando você pede a Deus com sinceridade de coração, que é isso mesmo que você quer, é essa mudança que você quer fazer na vida, ele fortalece os nossos corações. E como se diz, né, aquela pessoa que desceu no mais baixo nível, como se diz, né, tem um amigo meu que fala que é cair no inferno de cabeça para baixo, ainda assim, se ele faz uma prece com sentimento, com arrependimento, né, com sinceridade de coração, ela é ouvida por Deus e Deus muda toda a história. Ele muda toda aquela história. Ele dá um novo começo, um novo processo para você seguir. Mas, para isso, a gente tem que estar linkado, temos que estar
como se diz, né, na conexão 5G com Deus, para que a gente possa ouvir e aceitar o que ele tem a nos dizer. Porque não adianta só ouvir e falar, eu vou fingir que não ouvi isso, porque não é isso que eu quero, não, sai fora, não quero não. Então, a gente tem que parar e pensar dessa forma na prece. E essa questão 660, ela tem esse porém aí, e logo abaixo vem. Como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosos, ciumentos, coléricos, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosos? Ou seja, Deus também ouve essas pessoas? A resposta é: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece, para elas, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como ele é empregado. Ou seja, como é ministrado esse remédio, né? A gente toma as doses nos momentos certos? Nós estamos ministrando esse remédio da prece em nós, de forma que seja concedida aquela nossa petição? Nós estamos fazendo como Ana, né? Subindo ao monte, fazendo a oração, sendo considerados até ridículos, que todo dia vai ali e ora, né? Mas nós estamos chegando a Deus, que deixe, que pense, que falem, né? Como se diz, como diz uma música, e deixe, que diga, que fale, porque nós queremos o que é melhor para nós. Nós sabemos aquilo que nós queremos. Não é você, não é o Ademir, não é Marli, não é a Yaya, a Bá, que sabe o que é melhor para mim, não. Quem sabe sou eu. O que eu tenho que melhorar em mim para que eu consiga fazer uma oração que chegue até Deus, né? Tem várias passagens na Bíblia que falam dos milagres. Tem. Aquele, pedir e dar-se-vos-á, né? Pedir e obtereis, sim. Mas como pedir? Obter o quê? Eu não sei. Eu estou orando para Deus me dar uma vida melhor, mas o que é uma vida melhor? Né? Estou orando para Deus me dar aí um emprego melhor, mas o que é um emprego melhor? Qual que é o meu propósito nesse emprego? Por que eu quero um emprego melhor? Então, vamos nos atentar a isso, a essa questão, né, que a prece, ela pode, a prece, como se diz, né, aquela é a oração, e a oração é orar e agir. Orar é ação. Então, para que a oração chegue a Deus, nós temos que colocar nosso eu em movimento. Nós temos que sair daquela sarjeta que nós estamos, e para caminharmos campos lindos, floridos que nós queremos, nós temos que fazer uma limpeza da nossa alma. Nós temos que chegar a Deus com o coração puro, com o coração renovado, com o coração para aceitar. Então, a partir daquele momento, a gente vai conseguir enxergar claramente o que Deus tem para nós. Não é Penina que vai, né, que vai atrapalhar o nosso momento, não. No texto, Penina era estéril, ela não gerava filhos. Mas qual que é a nossa esterilidade? Falta de amor? Onde está, né? Nós somos estéril em quê? Falta de amor? Falta de compaixão? Né? Falta de compreensão com o outro? Falta de caridade? Isso também é uma esterilidade do espírito. Né? Então, acredito eu que Deus não tenha nos feito estéreis. Nós nos tornamos estéreis. Porque nós achamos mais confortável assim, né? Nós somos estéreis porque somos orgulhosos, não somos capazes de admitir que erramos, não somos capazes de admitir que não fazemos nada certo, e que a gente não somos capazes de admitir que está na hora de parar com essa coisa de disputa e começar de novo, né? Em fazer a rota, em voltar de onde começou. Como é que a gente chega a Deus se a gente quer sempre seguir em frente? Se Ele colocou um empecilho no nosso caminho, a gente quer continuar seguindo o caminho sem parar ali para pensar, né? O que aconteceu? Por que no caminho reto teve um entrocamento? E eu achei ele mais bonito, mais florido, e fui por ele?
né? Então, eu consegui parar no meio do caminho dele, que maravilhoso. Então, está na hora de eu voltar para o caminho reto. Para voltar para o caminho reto, eu tenho que ter essa aceitação, que eu sou falho, que nós somos falhos. Então, ao orar, nós temos que saber orar, pedir a Deus que limpe o nosso coração e nos faça entender por que nós estamos passando por aquilo. E que ao entendermos isso, a gente consiga caminhar para melhorar e para acabar com aquele sofrimento. Então, assim, tem muita coisa aqui ainda que eu separei, muita coisa, não dá para falar tudo, né? A gente tenta, mas não consegue. Mas eu vou trazer do livro Boa Nova aqui, algumas partes em que eu deixei marcado aqui. Esse livro, gente, tenham. Isso é uma perfeição de leitura que a gente precisa ter com a gente durante essa nossa caminhada. Então, no capítulo 18, fala da oração dominical. Então, eu amo esse livro, porque, assim, é o tempo inteiro Jesus na casa de Pedro, conversando com os discípulos. Eu adoro, que eu me sinto ali, sentada junto com eles, ali naquela confraternização ali, né? É muito bom. Então, a Pedro, né? Como sempre, Pedro. Selma, né? Como sempre, Selma. A chegada que foi a ocasião, o apóstolo procurou provar muito de leve a solução do problema, perguntando a Jesus com uma sinceridade ingênua: Mestre, como será que Deus nos ouve todas as orações? Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Como não, Pedro? Respondeu Jesus solicitamente. Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado, que ele criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com a tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Acreditai, Simão, em todos os séculos da vida humana, recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. E teve um discorrer grande disso aí tudo, e mais abaixo, né, nesse texto que é maravilhoso, o discípulo ouviu aquelas explicações judiciosas e, confortado com os esclarecimentos recebidos, interrogou: Mestre, como devemos interpretar a oração? Em tudo, elucidou Jesus. Deve a oração constituir um novo recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Neste intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anselos e esperanças, dúvidas e amargores. Essas confidências nos atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhe concederá de sua luz. É necessário, portanto, cultivar a prece, para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. É indispensável conhecermos um meio seguro de nos identificarmos com o nosso Pai. Decorrido alguns dias, estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. O que tens pedido a Deus? Indagou o mestre. Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus contemplou longamente o discípulo como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua bondade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos de consolo e de paz. O apóstolo guardou silêncio, demonstrando haver finalmente compreendido. Um dos filhos de Alfeu, porém,
reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculo, como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, o Messias pronunciou pela primeira vez uma oração que alegraria a humanidade, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas. Então, foi aí, assim, essa oração, essa prerrogativa, né, com Jesus, dentro do âmbito que eles estavam, foi de onde nasceu aquela oração que a gente mais conhece desde pequeno e vamos carregá-la. E eu vou ler aqui para encerrar, tá, gente? Elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: Venha a nós o vosso reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescentou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiências chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada, da proteção divina, prosseguiu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei das compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro para a exemplificação sublime do amor, acentuou. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Levi, o mais intelectual dos discípulos, tomou nota das palavras sagradas para que a prece do Senhor seja guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continua em síntese todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. Desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Então, gente, assim, essa é uma forma, né, de terminar esse estudo como um presente desse, que é a oração dominical, né, extraída, assim, com toda a síntese, com todo o conteúdo desse livro, que é Boa Nova. Estou falando, todo mundo compra. Quem não comprou, compra esse livro, Boa Nova. Ele tem lições maravilhosas a nos ensinar. E, Ademir, 8:01. Posso fazer só mais uma leitura? É coisa rápida, pode ser? Também de um outro livro, tá, gente? Estou fazendo propaganda. Jesus no Lar. Maravilhoso. Então, no item 50, nós temos aqui, em oração, na véspera da partida do Senhor, no rumo de Sidom, o culto do evangelho na residência de Pedro restituiu-se de significável melancolia. Jesus estava indo embora, entre aspas, né? A atividade do estudo edificante prosseguiriam, mas o trabalho de revelação, de algum modo, experimentaria interrupção natural. As leituras de comoventes páginas de Isaías seria levada a efeito por Mateus, com visível emotividade. Entretanto, nessa noite de despedidas, ninguém formulou qualquer indagação. Introduzível expectativa pairava no semblante de todos. É lindo, gente, isso aqui. O mestre, por si, obteve-se de qualquer comentário, mas ao término da reunião, levantou os olhos lúcidos para os céus e suplicou fervorosamente: Pai, acende a tua divina luz em torno de todos aqueles que ouvidam a bênção das sombras da caminhada terrestre. Amparo que esqueceram de repartir o pão que lhes sobra à mesa farta. Ajuda os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria e do infortúnio.
Socorre os que não se lembram de agradecer aos benfeitores. Compadece-te daqueles que dormiram nos pesadelos do vício, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a obrigação do serviço ao próximo. Apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo a existência na carne, que a existência na carne é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da eternidade. Ergue os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material. Corrige os que espalham a tristeza e o pessimismo entre os semelhantes. Perdoa aos que recusaram a oportunidade de pacificação e marcharam disseminando a revolta e a indisciplina. Intervém a favor de todos os que acreditam detentores de fantasioso poder e supõem loucamente absorver-te o juízo, condenando os próprios irmãos. Acorda as almas distraídas que envenenam o caminho dos outros com a agressão espiritual dos gestos intempestivos. Estende paternas mãos a todos os que ouvidam a sentença de morte renovada da vida, que a tua lei desagravou no corpo precário. Esclarece os que se perderam nas trevas do ódio e da vingança, da ambição transviada e da impiedade fria, que se acreditam poderosos e livres, quando não passam de escravos dignos de compaixão diante dos teus sublimes desígnios. Eles todos, pais, são delinquentes, que escapam dos tribunais da terra, mas estão assinalados por sua justiça soberana e perfeita por delitos de esquecimento perante o infinito bem. A essa altura, interrompeu-se a rogativa singular. Quase todos os presentes, inclusive o próprio mestre, mostravam lágrimas nos olhos. E no alto, a lua radiosa, em prelúdio divino, fazendo incidir seus raios sobre a modesta vivenda de Simão, parecia clamar sem palavras por muitos homens que muitos homens poderiam viver esquecidos do Supremo Senhor. Entretanto, o Pai de infinita bondade e de perfeita justiça, amoroso e reto, continuaria velando. E assim eu encerro, Ademir. Espero ter conseguido passar, né? Assim, o conteúdo era extenso, muito grande, e é a forma que eu achei de colocar isso para vocês. Espero que tenha ficado bem gravadinho no coração de cada um, que foi feito tudo com muito carinho, viu, gente? Eu aprendi demais, eu precisava desse estudo. Essa é uma coisa que vinha em mim há muito tempo, e eu consegui fazer aí, para você, Ademir. Olha que maravilha. Obrigado. Você faz a prece? Nossa gratidão, Deus abençoa. A prece já tinha até sido feita, né, Selma? Você fez fantástico a prece do Pai Nosso para encerramento, e nós só temos que agradecer mesmo por essa oportunidade também que você tem nos dado de trazer tão grandiosos ensinamentos, com tanto carinho, com tanta dedicação. Então, nós só temos que te agradecer. E obrigado mesmo. Obrigado. Deus abençoe. Amém, Ademir. Gente, comprem os livros. Gratidão. Tem que ter. Gratidão, Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Marlita lindona.